Meus irmãos, bom dia. A palavra de hoje está lá em Romanos, no capítulo de número 12. Diz a palavra do Senhor: Rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Amados, oferecer a Deus um culto racional é saber até mesmo de que maneira Deus nos abençoa. É saber como Deus opera para ver a bênção no meio do seu povo. O que diz a palavra de Deus? Ora, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e profundas que ainda não sabes. E Deus, pela sua compaixão, Ele fala para a gente apresentar o nosso corpo vivo em sacrifício diante de Deus. Sacrificar a Deus é deixar de fazer as coisas do velho homem. Sacrificar a Deus é andar em espírito e em verdade diante do próprio Deus. Sacrificar a Deus é saber que a nossa vida não se restringe mais a este mundo, mas a um mundo vindouro. Sacrificar a Deus é saber que Deus do céu nos abençoa em tempo e fora de tempo. É andar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, reverenciando a Deus 24 horas por dia. Não só dizer que reverencia a Deus, mas reverenciar a Deus em atitudes. Sendo, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. O homem que anda separado, como sacerdote ou como pai de família diante de Deus, ele já não anda mais nas velhas práticas. Ele já não fala as palavras do velho homem. Ele procura, pelo seu culto racional, acrescentar palavras boas sobre a sua família, sobre os seus parentes, sobre os seus negócios. Ele começa a chamar a bênção através da palavra, porque palavra tem poder, e se a palavra que sai da boca do homem, estas palavras, elas não são de bênção, mas são de maldição, assim como ele falou, assim será, porque diz a palavra que da mesma maneira que planta, ele colhe. Então, nós não podemos nos conformar com este mundo e nem com as astúcias de Satanás, mas nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Não falar mais a língua antiga que falávamos antes de conhecer a Cristo. Mas nós temos que falar com o entendimento para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, mudar as nossas atitudes dia a dia até ser dia perfeito e o Senhor Deus dos céus se levantar ao nosso favor sobre esta terra. Porque pela graça que nos foi dada, e eu digo, dentre vós, ou até mesmo entre nós, seja entre judeus ou grego, o que convém dizer ou o que convém pensar, que nós venhamos a pensar com moderação. Ter domínio para falar alguma coisa, porque quando você planta, todo mundo pensa que quando planta palavras na vida de uma pessoa, vai ser só para aquela pessoa. A Bíblia Sagrada diz que da mesma maneira que planta, colhe, ou seja, é como um espelho. Se você bate a palavra para lá, ela vai voltar na sua própria imagem. Ela vai voltar para você, conforme a medida da fé. Então Deus reparte a cada um para que lhe é útil. Esse entendimento e esse discernimento da parte de Deus é para que seja útil ao homem. O homem tem que entender que Deus, ele não faz acepção de pessoas, e Deus, ele fala para homem nenhum julgar a outro homem. Se você não pode dar o conselho, a Bíblia fala que sábio é o que se cala e não o que fica falando. Então a sabedoria está no calar. Cala, ora a Deus, entrega nas mãos de Deus, e assim como você orar, assim será. Porque assim como um corpo tem muitos membros, assim nem todos os membros têm a mesma operação. Então, se aquele
que está falando palavras duras, ele não anda em Cristo e nem anda no corpo de Cristo. Mas aqueles que estão no corpo de Cristo também têm que saber, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tem uns que têm entendimento para dar conselho e outros não. Tem uns que têm entendimento para limpar até mesmo a casa do Senhor. Tem outros que não têm esse entendimento e já vai um pouco mais além. Mas todo mundo é útil, até mesmo dentro de casa, nas famílias e dentro da casa do Senhor. Nós temos que ver o que somos úteis, em que somos úteis para o Senhor. Se somos muitos e somos um só corpo, nós temos que ver individualmente em nós mesmos, julgando a nós mesmos e não julgando os outros, em que somos úteis diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. De modo que, tendo até mesmo os diferentes dons, esses dons só vão ser manifestados se nós tivermos uma vida de busca constante em Deus. Ou seja, buscando a retidão, a integridade, o domínio próprio, a leitura da palavra, a consciência do Espírito Santo, o conhecimento das coisas de Deus, para que nós venhamos a andar segundo a graça, que nos é dada gratuitamente. Essa graça, ela é profética, porque ela foi dada por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para os apóstolos, falou, olha, permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, cada um vai receber segundo a medida de fé. O que é fé? Fé é obedecer a palavra de Deus. Quando você tem fé, a Bíblia fala que fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que... Tem gente que pensa que fé é crer, e fé não é crer. Fé é ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática na sua vida. Se você não coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, você não tem fé. E o seu ministério já não aparece como deveria aparecer. Então, se você ministra a palavra de Deus, ou ensina a palavra de Deus, você começa a lapidar a sua própria vida para que a palavra que saia da sua boca tenha poder. Então você tem que ter dedicação para ensinar. Mas, além de ensinar, você tem que ter domínio próprio para se corrigir dia a dia, porque senão o seu ensino vai ser igual o ensino a cegos, vai ser guia de cego, ou seja, está ensinando sem eficácia, porque o que sai da sua boca não se confirma com quem está do outro lado, porque o que sai da boca pela palavra de Deus é segundo o altar, se o altar é espiritualmente é edificado diante de Deus, aí a sua palavra tem poder, porque se você se separa diante de Deus, se você busca palavras de bênção e não de maldição, então você começa a santificar o seu corpo, e quando você ministra a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, quem está do outro lado vai compreender a palavra de Deus com nitidez, porque está vindo de um altar que está edificado na presença do Senhor. Então, aqueles que querem exortar, e têm esse dom de exortar, têm que fazer isso com liberalidade, e tem que fazer isso também com autoridade e com poder, para quem esteja do outro lado não interpretar isso como uma agressão. Então, se eu vou exortar alguém, eu tenho que estar em espírito, porque se eu não estiver em espírito, aquela pessoa que está do outro lado, ela interpreta isso como uma agressão, e aí pode ser até motivo de discórdia essa exortação. Então, aquele que preside ministério, que tem que ter cuidado com as ovelhas, tem que ter cuidado com as pessoas que estão ali debaixo da sua autoridade. O pai de família, ele tem que ter autoridade sobre os seus filhos, mas ele tem que ter cuidado com o que fala com os seus filhos, para não gerar discórdia dentro de casa, porque muitas das vezes nós cobramos algo, e se nós falarmos com cuidado, as coisas acontecem mais rápido, porque nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Quando vem palavra dura, Satanás cobra essas palavras no mundo espiritual. Então, o que exercita a misericórdia, ou que vai lá na rua dar comida para aquele que é necessitado, que faça isso com alegria, irmão. Tem que fazer com alegria. Isso é um dom. Amém? Obra social. Então, o amor não pode ser fingido. O amor, ele aborrece o mal. Amém? E apregoa o bem. Então, aquele que ama, por isso que Jesus fala assim, o maior de todos os dons é o amor. Se você não tiver amor,
está faltando uma característica do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, se você não tem o amor, peça a Deus porque é dom. E aí você vai compreender como é que é a verdadeira obra de Cristo na palavra que sai da sua boca quando você passa a amar as pessoas e a falar, mesmo com autoridade, mas aquela autoridade é uma autoridade de amor. Um amor fraternal, não fingido. Amém? Um amor que honra a outras pessoas, mas que fala de uma maneira de autoridade, mas que fala de uma maneira séria, não vacilando no que fala. Então não seja tem pessoas que se vangloriam, né? Que têm autoridade, até mesmo falam sem cuidado, sem saber o que está falando, sem saber de que jeito está sendo interpretado. Então, seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Alegra no Senhor, na esperança. Seja paciente também na tribulação. Persevera em oração. Esse é o conselho que eu dou pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é oferecer culto racional diante de Deus. Se comunica com as pessoas, até mesmo nas suas necessidades. Procura saber. Seja hospitaleiro. Não seja um homem que fica só iracundo, brigando, coração duro. Tenta moldar o seu jeito de ser, porque Deus está te observando. Muitas das suas bênçãos podem ser retidas porque você simplesmente é um homem de coração duro e não percebe isso. Por quê? Porque não se aquebranta diante do Senhor, porque não ora em espírito e em verdade. Amém? Ora para benefício próprio, enquanto Deus fala assim, subjugue-se a si mesmo. A partir do momento que você estiver na posição que eu quero, a minha bênção vai te alcançar. Então a bênção do Senhor alcança os homens pela posição que ele está, amados. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, abençoa até mesmo os que te perseguem. Amém? Abençoa, não amaldiçoa não. Porque se ele não merecer do outro lado, a bênção vai voltar para você, porque você está plantando bênção. Alegra, vive alegre diante de Deus. Isso é dom de Deus. Oferecer culto racional é buscar a alegria do Senhor. Chorar com os que choram. Amém? Isso é alegria no Senhor. Então, sede que isso seja unânime entre vós. Nós não podemos ser ambiciosos, cobiçosos, de coisas altas nesta terra. Se Deus quiser dar, amados, Ele vai acrescentar. De acordo com o seu andar, as coisas vão voltar. Vai voltar até mesmo a dupla honra do Senhor sobre a sua vida. Mas não acomoda não nas coisas de Deus. Amém? Busca as coisas de Deus e busca fazer com excelência. Não seja sábio aos vossos próprios olhos. Amém? Ninguém tomai mal por mal. Se a pessoa é mal com você, mal com palavra, você não pode devolver o mal. Cala a boca que é melhor. Ou então você pega e devolve para ela uma palavra de bênção. Eu vou orar por você hoje, porque eu estou vendo que você está fora da sua razão. É diferente o confronto. Então procura estas coisas diante do Senhor com honestidade. E também perante aos homens com total honestidade. Então, se for possível, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, quando o homem de Deus, ou as pessoas que são de Deus, andar entre vós, amém? Que esses também tragam a paz à sua casa, ou que você até mesmo dê paz para estas pessoas que pregam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia fala assim, eis que vos dou a minha paz. Nós temos que viver na paz de Cristo, amados. Se nós não tivermos essa paz de Cristo sobre as nossas vidas, o Senhor Deus Todo-Poderoso não vai nos abençoar, conforme a herança que nós temos diante dele, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos homens e somos mulheres de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ofereça a Deus um culto racional. Antes de orar a Deus, ore em sinceridade de espírito, porque o que diz a palavra? A um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará. Explica a sua situação diante do Senhor, mas não tenta resolver pela força do seu braço, não. Porque homem nenhum resolve nada. A palavra do Senhor diz, você não sabe nem como termina o dia de hoje. E por que te preocupas com o amanhã? 1 Pedro 5,7 fala, entrega as tuas preocupações ao Senhor teu Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Amado, sempre quando Deus fala que o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer, eu durmo na esperança do amanhã.
Eu durmo pensando no amanhã. Eu falo assim, meu Deus, amanhã vai ser melhor do que hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas você sabe por que eu penso assim, amados? Porque eu creio na perfeição da palavra. Eu creio no Deus que pode cumprir essa palavra já no raiar do sol. Eu creio no Deus que pode trazer as promessas dele já no raiar do sol, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio no Deus que vive e reina, no Senhor da glória, no Todo-Poderoso e no Criador de todas as coisas. Eu creio no sacrifício da cruz em Jesus Cristo, no seu Santo Espírito. Eu creio nas coisas do reino dos céus. E eu creio que Deus pode fazer muito mais por você, além do que tu pensa ou imagina. Em nome de Jesus, ofereça a Deus um culto racional. Seja inteligente. Ora ao Senhor com sinceridade de espírito. Corrija algumas coisas na sua vida e a bênção do Senhor vai te alcançar pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é pastor Assênio Santos, eu sou evangelista, sou conferencista, pregador da palavra do reino de Jesus Cristo sobre esta terra. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, creia na palavra de Deus. Meu telefone é 61 9612 8776. A paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém.